preparação para a missa de hoje, vendo as leituras, eu fiquei muito contente, porque Deus reservou para o dia de hoje, quando nós estamos festejando os 25 anos da Rádio Canção Nova, o Senhor nos dá a beleza desta leitura do livro do Eclesiástico e a beleza desse salmo responsorial que nós acabamos de cantar, porque verdadeiramente é isso que nós estamos cantando, né? Que, como é que diz o salmo? Isto do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Vamos cantar mais uma vez, todos nós. Os ensinos do Senhor são sempre retos, são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Agora eu quero ver vocês cantando, a orquestra e vocês. Os ensinos do Senhor são sempre retos, são sempre alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais uma vez, todos nós. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. E vejam, porque no mundo em que não quer mais saber das leis de Deus, pelo contrário, começam a introduzir leis que não poderiam ser leis. A palavra de Deus vem nos dizer: a lei do Senhor é perfeita, e ela é perfeita mesmo. Ela vem do céu e ela rege a criatura humana que saiu das mãos de Deus. Ela rege a vida humana que saiu das mãos de Deus. Quem entende da criatura humana foi aquele que o fez. Quem entende da sociedade, da convivência, do relacionamento humano, é o Senhor que nos fez. Por isso a lei do Senhor é perfeita. Mas as leis humanas nós estamos vendo, né? Que lástima, meu Deus do céu. E as nações indo para essas leis que não tem como ser leis. Como legislar uma coisa ilegislável? Parece que as nações pegaram essa autoridade que não lhes pertence, porque a autoridade que eles têm vem de Deus, para se pôr contra Deus. Deus tem leis porque Ele é autor da vida, só Ele pode tirar a vida, mas os homens insistem: não, nós podemos morrer quando quisermos, e as pessoas podem se matar, ou mandar que as matem quando quiserem, se eles não querem sofrer, se eles não querem ser vistos aí sofrendo, eles têm o direito, né, de não sofrer, eles têm o direito de morrer, como se as pessoas tivessem direito para a morte, né? Então queremos legislar a morte de quem quiser morrer, a morte no ventre das mães, das crianças que as mães não quiserem, que os pais não quiserem, as chamadas concepções indesejáveis, as gestações indesejáveis, os filhos indesejáveis. Ai de nós se as nossas mães também não nos desejassem, né? E se houvesse leis assim. Justamente neste mundo, a palavra de Deus vem nos dizer: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E aí está o importante: sabedoria dos humildes. Enquanto aqueles que não são humildes, aqueles que são orgulhosos e querem até mesmo ditar normas para Deus,
estão cada vez mais acabando com a humanidade. Porque, por exemplo, na Espanha, é um dos países, você vê que também no Brasil se luta por isso, e outros países também já se admitiu por lei o casamento de homossexuais, e mais ainda que eles adotem filhos. Serão filhos, portanto, adotivos, porque não são filho nem de um nem de outro, os dois são do mesmo sexo. Você já viu quantos filhos adotivos revoltados? Claro, não teria razão, mas vocês viram quantos e quantos filhos e filhas adotivos revoltados? E que revoltas, meu Deus do céu! Você já imaginou quando esses meninos e meninas criados por casal homossexual entenderem o que eles estão vivendo e saberem que não são filhos nem de um nem de outro, nem pode ser nem de um nem de outro, mas que eles tiveram um pai, eles tiveram uma mãe, e eles querem saber dos próprios pais, e por que os pais deles, por que o pai dele o deixou, por que a mãe dele o deixou, por que eles estão agora vivendo no meio de um casal homossexual, por que ele é diferente de todos os seus colegas da escola, todos os seus colegas, porque os seus colegas têm as suas famílias, têm o seu pai, têm sua mãe, ele está justamente num antro de homossexuais. Como é que esse menino, como é que essa menina vai ficar? Você já me entendeu? Veja o que é que justamente a humanidade está legislando, gente, legalizando uma coisa que está na cara, desculpe, está na cara, que vai dar só revolta. Se famílias bem constituídas, que acabam pegando crianças necessitadas, por 1000 razões, acabam criando revolta na criança, porque é uma ligação natural entre a criança, parece que é biológico, entre a criança e seu pai, entre a criança e sua mãe. Embora haja uma família muito boa que a quis adotar, e muitas vezes é preciso adotar, eu sei, e eu repito, que essa revolta não deveria existir, mas ela existe. Agora já imaginou o que vai acontecer? Eu já estou cantando a carta antes do tempo, e qualquer um que tenha a cabeça no lugar, pode cantar a carta antes do tempo. Vai ser uma fábrica de revoltados. Além do que eles vão viver, né? Coitadinhos, desde pequenininhos, vivendo com um casal do mesmo sexo, ou 2 homens ou 2 mulheres. Que equilíbrio vai ter essa criança? Que equilíbrio psicológico ele e ela vão ter? Que ideais na vida? Que modelo de família eles vão ter? Que opção eles vão ter na vida? Está vendo o que a humanidade está fazendo? Mas a palavra de Deus vem nos dizer que os preceitos do Senhor são precisos. E preciso aqui, se você vai lá no grego em que foi escrito, não é preciso assim, não, é preciso daquele tipo de balança de precisão, aquela balança onde você consegue pesar coisinhas pequenininhas, até aquele pozinho de remédio que precisa ser pesado na balança de precisão. É dessa precisão que fala aqui a palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, exatos, na medida acertada, não passa nenhuma miligrama, nem miligrama a mais, nem miligrama a menos, é a justa medida, é o justo peso para cada coisa, porque veja, quem sabe das leis que devem reger a humanidade é aquele que a criou, meu Deus do céu, é aquele que a criou, meu Deus do céu, ele que entende de criatura humana, de vida humana. Então, como diz a palavra, os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, quem aceita os preceitos, quem aceita as leis, quem aceita os mandamentos de Deus e faz, é um esforço, mas faz o esforço e luta por vivê-lo, tem alegria no coração, é só ver os nossos pais. Para mim é só ver o meu pai e a minha mãe, que vida sofrida, que vida dura, meu Deus do céu. Ainda agora há pouco, antes de vir para a missa, eu atendi a um senhor, já de certa idade, de uma cidade bem do interior aqui, estava justamente com sua filha e mais um outro senhor que estava junto.
deu para ver precisamente toda a vida que vive, inclusive a doença da qual ele está sendo portador agora, como os nossos pais, como seu pai, como sua mãe, é certo, até para ser honrado, para ser honesto, para ser um homem digno, para ser uma mulher digna, quanta luta, mas que beleza. É verdade, não é que nós tivemos grandes alegrias, porque a alegria e a felicidade, gente, a gente conquista caminho, é na luta, é como alguém que está justamente praticando um esporte, e o esporte é suado, é lutado, mas cada jogada que você ganha, cada ponto que você atinge, e a vitória final, é tudo alegria, mas é uma alegria que vem do suor, é uma alegria que vem das lágrimas, é uma alegria que vem da luta. Esta é a alegria humana, não é outra. As outras alegrias não existem, elas são irreais, elas são fictícias, elas são fabricadas por álcool, elas são fabricadas por droga, não é a alegria do coração. E bem-aventurados aqueles que conhecem essa alegria, estão dispostos a viver essa alegria, e não uma alegria utópica que não existe, mas aqueles que praticam, aqueles que vivem a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles experimentam a alegria do coração, a alegria do coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, ele é uma luz, e por isso o que acontece? O Salmo mesmo vem nos dizer: os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Cantemos. Os ensinos Isto do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Repete: os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. E nós temos a alegria de receber também a primeira leitura, que começa num ato de louvor. Quero dar-te graças, louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, porque muita gente na sua juventude seguiu os preceitos do Senhor, mas depois, infelizmente, andou errante. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Em minhas orações, diz aqui a palavra de Deus, diz aqui o Eclesiástico, eu procurei abertamente a sabedoria. Diante do santuário, eu suplicava por ela, e até o fim vou procurá-la. Ela floresceu como uma uva temporã. Ontem eu falava para você dos figos temporões, né, que nasciam antes. Quando eles viam a figueira cheia de folhas, era sinal que já havia figos temporões, figos que vinham antes do tempo. Então iam lá, como Jesus foi, para buscar esses figos que eram os melhores, era o primeiro resultado da árvore. Pelo jeito, eles tinham a mesma coisa com as uvas temporãs. Os primeiros cachos que amadureciam eram os cachos mais preciosos, mais doces, mais gostosos. E ele diz aqui que foi procurar a sabedoria como a uva temporã. Meu coração nela pôs a sua alegria, meu pé andou por um caminho reto, e desde a juventude segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi, e encontrei para mim abundante instrução, e por meio dela fiz grandes progressos. Por isso glorifico a quem me dá a sabedoria. Glorifico a quem me dá a sabedoria. Porque resolvi pô-la em prática, procurei o bem
e não serei confundido. Veja bem, porque resolvi pôr em prática a sabedoria, porque resolvi pô-la em prática, procurei o bem e não serei confundido. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, e na prática da lei procurei ser cuidadoso, portanto procurei ser prudente. Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-la ignorado. Se percebe que aqui ele está no momento de arrependimento, porque na sua juventude ele procurou a sabedoria, mas agora eu me arrependo por tê-la ignorado. Para ela orientei minha alma, e na minha purificação a procurei. E como é que o Salmo nos responde? Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Cante mais uma vez. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. E por que eu fiquei contente diante dessa primeira leitura e diante deste salmo? Porque graças a Deus, eles estão dizendo o que faz há 25 anos a Rádio Canção Nova e tudo aquilo que ela criou, porque tudo veio da Rádio Canção Nova, daquela radiozinha que nós começamos aqui em Cachoeira Paulista, lá no ano de 1980, exatamente no dia 25 de maio de 1980, era dia de Pentecostes, e nós estávamos inaugurando essa rádio. Inclusive o fato delas começar no dia de Pentecostes, nos disse sempre, e está nos dizendo no dia de hoje, que ela existe para isso, para levar o Espírito Santo. Sim, nós espalhamos o amor pelo ar, mas não é simplesmente o amor entre as pessoas, a solidariedade entre as pessoas, também isso. Nós também espalhamos esse amor humano pelo ar, mas é muito mais. Nós espalhamos o amor substancial, o amor pessoal, o amor que é uma pessoa divina. Nós espalhamos o amor Espírito Santo pelo ar, e o que nós queremos e temos conquistado este alvo é fazer com que as pessoas que ouvem a Canção Nova, que escutam a Canção Nova, que acompanham a Canção Nova, que vivem com a Canção Nova, sejam pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas que passam o Espírito Santo. Porque alguém que está ungido, e portanto ungido, ele está todo cheio de azeite. Onde ele toca, ele vai deixando o azeite. Onde ele toca, ele vai deixando o azeite. Assim é a pessoa cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus está fazendo. Deus está realmente produzindo pessoas cheias do Espírito Santo. De que jeito? Como diz o provérbio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E fura mesmo, fura até a pedra. A água mole, aqueles pinguinhos, pim, 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 das gotinhas de água vão furando até a pedra. Água mole é molíssima, em pedra dura, tanto bate, pim, 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 até que fura. E fura mesmo, e fura mesmo, e fura mesmo. Impressionante que fura o próprio ferro. Se você deixa uma gota de água, nem precisa bater, deixa uma gota de água ali no ferro, qualquer tipo de ferro, vai enferrujando. E na hora que você passa, tem ali um vãozinho, faz buraco no ferro, faz buraco no ferro. Rádio faz isso, gente, porque a rádio fica ao pé do ouvido. A rádio fica ao pé do ouvido, e a gente acompanha aqui com o ouvido, pode levar para o serviço, pode pôr lá na roça, pode pôr lá no mangueiro enquanto está tirando leite. Quanta gente faz isso? Tem ali na cozinha, tem ali no tanque, não é? Tem no carro, leva para cá, leva para lá, anda dentro de casa. Inclusive seu rádio é radinho de pilha, ele anda por toda a casa, vai ao banheiro, vai por todos os cantos, fica no cantinho, fica ali ao lado do travesseiro, fica ao pé do ouvido continuamente, também do doente, também do idoso, também dos jovens, dos adolescentes.
E hoje nós temos uma grande graça de transmitir também pela internet o som da rádio, e vai para o mundo inteiro. Lá do outro lado do mundo, o Japão está ouvindo, e não é apenas a grande graça dessa rádio estar no pé do ouvido, mas essa rádio levar continuamente Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinos de Deus, os preceitos de Deus, a sabedoria de Deus, que como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e vai furando tantos corações, não é verdade? Quantos homens, por exemplo, nem queriam, né, ouvir a rádio canção, brigavam com a mulher. Quantos filhos, adolescentes e jovens, brigavam com a mãe, né, porque estava ligando com aquela rádio esquisita, que só tocava aquelas músicas. Ele queria ouvir as músicas de sucesso, ele queria ouvir aquela voz dos locutores badalados daquele jeito e tal, e a mãe insistia a colocar naquela rádio, mas a mãe deixava, e se eles tiravam, se eles punham em outra emissora, a mãe, paciência, tinha que deixar, mas logo depois ela voltava, e eles iam ouvindo, e quase que subliminarmente, eles iam escutando, e quanto coração de chefe de família mudou, e mudou radicalmente por causa da Rádio Canção Nova. Quanto filho, quanta filha, até mesmo revoltado, que não queria saber, não apenas da rádio, mas não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, não queria saber de pai, não queria saber de mãe, não queria saber daquela vida, e foram transformados. Quanta gente, quantos doentes foram curados do físico, do corpo, mas também curados da alma, curados do coração, corações doloridos, corações que estavam magoados, ressentidos, decepcionados, feridos. Quantos casamentos que estavam desfeitos foram curados, foram reconciliados, foram refeitos através da Rádio Canção Nova. Quanta vida mudada, quanta transformação, quanta vocação. Deixa eu contar uma coisa, pena que ele não está aqui hoje, mas Padre Edmilson, a quem nós apreciamos tanto, ele hoje tem a vocação sacerdotal e tem todo esse ministério, justamente por causa da Rádio Canção Nova. Ele conta que lá na cidade dele, como é que chama mesmo? Presidente Kennedy, do coração de Goiás, naquele tempo que a rádio, gente, era pequena ainda, nós tínhamos uma onda curta, mas ele mesmo conta, ele tinha que colocar num lugarzinho só, que ele acabou percebendo que lá, porque ele ficou sabendo que havia uma rádio assim, então ele tinha que puxar bem a antena, punha muitas vezes bombril, né, ali na antena, para melhorar um pouco o som, e lá naquele cantinho, ele ficava escutando a rádio, e foi lá, naquele cantinho, nos sábados à tarde, ele escutava aquele programa dos nossos seminaristas salesianos de Lorena, que tinha um programa de tarde, na rádio, sábados à tarde, e vários dos salesianos, que hoje também são padres, fizeram esse programa, e o menino, o adolescente Edmilson, lá em Presidente Kennedy, lá no centro de Goiás, longe de toda a vida, perdido naquele Goiás, escutava, e ouvindo aquele programa vocacional, acabou escrevendo uma carta, e eles responderam a carta, porque ele mandou a carta para a Rádio Canção Nova, responderam a carta, convidaram para o encontro vocacional. Ele começou entrando para os salesianos, fez um tempo com os salesianos, mas ele percebeu que o coração dele estava ligado à Canção Nova, que a vocação dele era ligada à Canção Nova por causa da rádio. Ele não aguentou, foi sincero com seus superiores. Eu me lembro quando o superior dele, o padre Antônio Carlos Altieri, o trouxe pessoalmente e o entregou a mim, dada a preciosidade da vocação dele. E vejam como é uma vocação preciosa mesmo, não é que os outros não sejam, mas vocês sabem muito bem como é preciosa a vocação que Deus deu ao padre Edmilson. Foi o superior dele que me trouxe e entregou, e ainda me disse, se ele não se acostumar, me fale, e sempre ele perguntava, mais ou menos de mês em mês, o superior dele me perguntava, depois ficou contentíssimo quando ele permaneceu, se ordenou, e veja, vocação nascida da Rádio Canção Nova. Eu tenho certeza que outras vocações vieram para a igreja, vieram para a Canção Nova. Eu só não posso dizer o nome, porque eu não sei se ele gostaria que eu dissesse o nome, porque há um bispo também, que já é bispo da igreja, que despertou para a vocação pela Rádio Canção Nova.
despertou para a renovação carismática, primeiro. Daí surgiu a vocação dele, tornou-se padre. Também a Rádio Canção Nova tem 25 anos, né? Já é tempo de ter formado até mesmo bispo, é tempo suficiente para isso. E tem já um bispo, que é bispo por causa da Rádio Canção Nova. Pode aplaudir, embora eu não tenha o direito de dizer o nome dele, porque eu não sei se ele gostaria que eu dissesse o nome dele aqui, mas se ele um dia quiser vir dizer, ele venha, que vai ser muito bem acolhido. Eu sei que as palmas serão 100 vezes mais fortes, porque a Rádio Canção Nova fez tudo isso nesse tempo. E eu preciso lhe dizer que tudo isso nasceu da minha mãe. A minha mãe ficava todas as noites esperando a meia-noite, porque numa das grandes rádios de São Paulo, exatamente à meia-noite, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que nesse tempo nem era ainda cardeal de São Paulo, era apenas um dos bispos auxiliares de São Paulo, todos os dias, todas as noites, à meia-noite, na passagem de um dia para o outro, ele fazia um programa de 5 minutos, talvez nem fosse 5, talvez fosse apenas 3, e a minha mãe ficava esperando. Quantas vezes mamãe ficava até mesmo arrumando serviço, passando roupa, chuleando meia, porque naquele tempo também, né, se chuleava, nem sei se você sabe o que é chulear, né? Chuleando meia. Mamãe ficava fazendo outros serviços de casa, ou apenas se recostava ali, esperando a meia-noite para escutar o programa. Um dia, eu vi que ela não ia dormir, que ela não ia deitar, etc. E ficamos ali, disse: mãe, por que a senhora fica esperando todos os dias esse programa? E ela aproveitou a ocasião e me disse: meu filho, porque eu preciso esperar esta hora para ouvir a palavra de Deus no rádio. E ela foi profundo naquela hora. Eu tenho a certeza que foi o Espírito Santo que a moveu a dizer isso. E ela disse: por que você não faz uma rádio assim? Me falou assim, a queima-roupa, gente. Por que você não faz uma rádio assim? Que não apenas tem um programa de 5 minutos à meia-noite, que a gente fica esperando até a meia-noite para escutar, mas uma rádio que a gente ligue, e na hora que a gente liga, como disse o cardeal Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, assim como ele disse a respeito de João Paulo II, que na janelinha do céu estava olhando. Eu tenho a certeza que na janelinha do céu a minha mãe está agora olhando e se alegrando e dizendo: que bom, meu filho, eu tive a graça de, na moção do Espírito Santo, colocar essa semente no seu coração. Está aí, mãe, está aí. E ela continuou dizendo: uma rádio que você ligar, na hora que ligar, está falando de Deus. Ela me dizia: não precisa ser uma rádio triste, não deve ser uma rádio que está o tempo todo fazendo sermão, mas é uma rádio que pode tocar tantas músicas, meu filho. Ela nem falava música cristã, mas uma rádio que pode tocar tantas músicas, e que pode falar tanta coisa, mas tudo coisa de Deus. E ela dizia: e as pessoas precisam, as pessoas querem escutar isso. Por que você não faz uma rádio assim? Gente, para mim parecia uma loucura a minha mãe falando aquilo, parecia uma coisa impossível, digo francamente, porque eu fui pego assim de surpresa. A minha mãe, que tinha a migalha de 5 minutos, claro, eu sei que a palavra de Dom Paulo Evaristo Arnes, naquele momento à meia-noite, era muito preciosa, mas veja, em comparação com uma rádio que fala de Deus 24 horas, aquilo era uma migalha. A minha mãe ia à procura daquela migalha, ela esperava aquela migalha, mas porque ela era a palavra de Deus e vinha pela boca, pelos lábios de um bispo, era preciosa, era semente. Mamãe se alimentava daquela palavra. E graças a Deus, embora no primeiro momento eu pensei que era uma coisa impossível,
Semente é semente. E aquilo foi trabalhando dentro de mim. E quando nós começamos com a comunidade, e a Luzia se lembra muito bem disso, onde é que está a Luzia? Não está aqui agora no momento. Que a Luzia me disse, aliás, a Luzia me viu falando, e até com entusiasmo. Eu me lembro, nós estávamos viajando, e ali na condução, eu falava com entusiasmo de uma rádio assim. Até falava dos rapazes, das moças da comunidade, que poderiam e seriam os nossos locutores. Nós nem tínhamos rádio, estamos no comecinho da comunidade. Só depois de 2 anos que vamos ter a rádio. Mas eu já estava falando com entusiasmo, mas por quê? Talvez a Luzia nem imaginava por que eu estava falando. Porque a semente é assim, gente. E quando a semente vem de Deus, ainda mais quando a semente vem do coração e dos lábios de uma mãe, é assim. Está aí hoje, já com 25 anos de vida, aquilo que no primeiro momento eu achei uma coisa impossível. O que é impossível aos homens não é impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Porque para Deus tudo é possível. E ao mesmo tempo, porque para Deus nada, e nada quer dizer nada, para Deus nada é impossível, nada. E houve um outro momento, também de inspiração, porque tudo aquilo estava no meu coração. Nós já tínhamos começado a comunidade, e fizemos um estudo da Evangelho Nunciandi, de onde nós nascemos, aquele documento do Papa Paulo VI, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, onde o Papa diz, né, que a igreja seria culpada diante do seu Salvador, se ela não usasse os meios de comunicação, que Deus mesmo criou, que tem a possibilidade de levar quase até ao infinito, a capacidade de levar o Evangelho a todas as criaturas. E aí o Papa exortava a igreja a que usasse desses meios de comunicação. Então nós fizemos um estudo sobre todo esse documento, e foi muito importante. Nós tivemos várias palestras explicando o documento, e no final nós tivemos uma tarde de louvor lá em Cruzeiro, no Brasil, Futebol Clube, na quadra do Brasil. E me recordo direitinho que durante aquela tarde de louvor, as coisas foram se mexendo dentro do meu coração, se mexendo, se remexendo, como uma criança, né, que já está remexendo no ventre da mãe, pronta para nascer. E quando chegou no final daquela missa, eu não me aguentei, e eu disse para o povo, e tem gente aqui, né, que estava naquele dia lá, certamente, que escutou isso. Eu disse, que tal nós termos um dia de louvor como esse, não apenas de vez em quando, mas termos um dia de louvor como esse todos os dias, naquele entusiasmo como vocês têm. O povo todo aplaudiu, não é? Porque que beleza um dia de louvor como aquele todos os dias. Eu disse, mas como é que vai ser possível isso? Daí eu expliquei, tendo um programa de rádio todos os dias. E daí eu disse, vamos pedir juntos a Deus que nos dê um programa de rádio. E fui ousado, vamos pedir para Deus a melhor rádio, e vamos pedir a Deus o melhor horário. Daí o povo todo se levantou, e nós juntos rezamos, pedindo a Deus um programa de rádio, na melhor rádio e no melhor horário. Parecia impossível. Que dinheiro nós tínhamos para manter um programa assim? Que capacidade nós tínhamos de levar um programa que inclusive fosse ouvido e as pessoas gostassem dele? Mas fomos à ação. A gente não pode apenas pedir, tem que pedir e já tem que ir à ação. Por isso no dia seguinte de manhã cedo, a Luzia e eu já saímos e fomos bater de porta em porta, e chegamos à rádio de Cruzeiro, a Mantiqueira de Cruzeiro. E nós soubemos que o diretor da rádio não estava no momento, mas chegaria de tarde. E quem manteve, como nós insistimos, né? A gente bate na porta insistente. A pessoa disse que sim, que ele de noite,
parece que 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele nos atenderia, e nós estávamos lá de noite, na casa do diretor da rádio. Quem se lembrar do nome, me recorde, o Dutra, né? O Dutra era o Caetano da rádio aqui, o Dutra era o diretor da rádio lá em Cruzeiro. Então ele teve a bondade de nos atender naquela hora da noite, na casa dele, e nós explicamos o que nós queríamos. Só que depois de nós expormos, o Dutra ficou conversando, levou a gente para conhecer a casa dele, a biblioteca dele e tal, e a conversa ia e vinha. A esposa dele trouxe um cafezinho, um chazinho e coisa assim, e já estava ficando tarde, já tinha passado de 10 da noite, nós também precisávamos ir, não podíamos ser inconvenientes ficando na casa dele, e nós também precisávamos de uma resposta, e a resposta não vinha, até que eu criei coragem e disse para ele: mas qual é a resposta? Provavelmente ele quis conversar bastante com a gente, puxar bastante a nossa língua. Ele não nos conhecia, para então nos conhecer melhor. E no final dessa longa conversa, ele disse: padre, eu vou fazer o seguinte, eu vou ceder para vocês o programa que eu faço todos os dias às 6 horas da tarde. Naquele tempo, a Mantiqueira de Cruzeiro era a melhor rádio aqui da região. Nós estávamos recebendo, pelas mãos de Nossa Senhora, naquela noite, um programa de rádio, na melhor rádio e no melhor horário, que é claro, 18 horas, a hora da Ave Maria. E começamos. E graças a Deus nós íamos à rádio, nós preparávamos o programa, gravávamos o programa, porque não podíamos ficar lá todos os dias, então gravávamos os programas. E me lembro que Paulinho Figueiredo, né, junto com Luzia, com vários, né, preparávamos os programas, íamos lá, o técnico, inclusive, ele ainda hoje trabalha em rádio, ele aí do outro lado, né, o vidro decai, ele do outro lado. Ele nem conhecia nada disso, até estranhava aquela nossa linguagem, mas ele foi entrando também na nossa linguagem, entrando no nosso modo de ser. E os programas tiveram sucesso, até que de repente, no auge do sucesso do programa, perdemos o programa e choramos. Mas eu disse: quando Deus abre, quando Deus fecha uma porta, é porque Ele já está abrindo várias outras. Aliás, nem é assim. Quando Deus fecha uma janela, é porque Deus já abriu várias portas. E foi lindo. Logo depois, abriu-se para nós, primeiro, a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista aqui, a Rádio Cultura de Lorena e a Rádio Mineira do Sul de Passa Quatro. Então nós não podíamos mais fazer os programas nas rádios, não era possível ir a cada rádio e fazer os programas, então tivemos que gravar os programas em casa. Foi uma aventura gravar os programas em casa, mas aí aprendemos a fazer rádio e éramos fiéis. Para todos os dias nós tínhamos os 3 programas e mais um programa longo no domingo de 1 hora inteira. Para nós um programa de 1 hora inteira era grande demais naquele tempo, mas gravávamos um programa de 1 hora inteira lá na nossa casa em Queluz, com os aparelhinhos que nós tínhamos, mas éramos fiéis. E pela nossa fidelidade, quando chegou no ano de 1980, né, nós, movidos por Deus, né, tivemos a graça corajosa, desafiante de adquirir esta rádio. Mas tudo isso dependeu de uma palavra. Quando nós estávamos bem, quando nós estávamos até mesmo fazendo sucesso com aquele programa na rádio lá em Cruzeiro, eu fui assim, impulsionado pelo Senhor, e digo, era impulso do Senhor, não era entusiasmo só não. O Senhor me falava que eu pedisse mais um horário. Então eu pensei, nós temos aqui o horário das 18 horas, e se Ele nos concedesse um horário ao meio-dia, um horário de manhã cedo, que fosse 5 minutos, pensei eu, mas que tivéssemos um outro horário. Para tirar a diferença, eu disse: Senhor, se é a vontade sua, me mostre pela Bíblia. E naquele nosso costume, eu peguei e abri a Bíblia assim,
em qualquer lugar. Pode ver que está mais ou menos no meio da Bíblia, mas eu não fiz de propósito. Abri assim a Bíblia, e a passagem que caiu debaixo dos meus olhos, até hoje eu conservo ainda toda riscadinha de vermelho. Ó povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Gente, quando eu acabei de ler isso, eu me pus de joelhos, agradecendo ao Senhor, porque Ele não apenas dava para mim a confirmação de que eu podia pedir mais um horário, mas Ele estava dizendo o porquê daquele programa e de um outro programa. Ao povo meu pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Era para isso que o Senhor queria. E eu louvei a Deus, eu agradeci a Deus. Só que o resultado foi o oposto, né? Nós perdemos o único programa que tínhamos. Mas como eu contei, na hora que Deus fecha uma janela, é porque Ele já abriu várias portas, abriu essas 3 portas, e o mais bonito, Deus já tinha no coração que aqueles 3 programas eram apenas a preparação, era para nós aprendermos, para chegarmos a ter a rádio. Eu me lembro quando eu vim aqui a Cachoeira Paulista conversar com o Caetano, que era o diretor da rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. Eu perguntei para ele quanto custa, ele disse 2 milhões. Eu tive um sorriso diante dele, porque para nós era impossível, mas que impressionante, quando Deus quer, Ele o faz. Dom Cipriano, lá no Rio de Janeiro, da comunidade Emanuel, ficou sabendo. Nós não tínhamos rádio para ele ficar sabendo, e ficou sabendo naqueles dias, rapidinho, e me mandou uma resposta dizendo: nós oramos aqui no Rio de Janeiro, e Deus está nos dizendo que você não pare não, embora a rádio custe tudo isso, que você insista, vá lá com o diretor da rádio, pergunte para ele como fazer para comprar essa rádio, porque Deus quer que vocês comprem esta rádio. Daí entrei em contato com o Dom Cipriano e disse: mas Dom Cipriano, como é que eu vou fazer? Ele disse: eu estou com você. Quando ele tem um irmão ao lado, e Dom Cipriano foi irmão mesmo, porque eu tive um irmão ao lado, eu tive a coragem de então enfrentar aquilo, e graças a Deus, no dia 1º de abril, parece mentira, né? No dia 1º de abril, nós compramos essa rádio, da Rádio Bandeirantes, do senhor João Saad, foi dele que nós compramos esta rádio, e não tínhamos nada. Nós confessamos diante dele que nós não tínhamos o dinheiro. Ele pediu 1 milhão à vista e 5 parcelas de 200 mil. Impossível. O que nós fizemos? Nós fizemos um cheque de 1 milhão. Passamos para a mão dele dizendo: não tem fundo. A transparência que nós temos, a transparência que o Eto tem nos programas, nós tivemos com o dono da rádio, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adiantava nós bancarmos os bons e tal, e vamos pagar e tal, toma os cheque, aí o senhor pode tirar, depois ele ia ver lá, estava sem fundo, não adiantaria nada. Fomos transparentes. Ele nos disse: eu lhes dou 5 dias para vocês terem o dinheiro e eu descontar o cheque. Gente que não tem nada, em 5 dias colocaram 1 milhão no banco, e 5 dias depois o João Saad pôde sacar do banco aquele 1 milhão. Claro,
com a ajuda substancial de Dom Cipriano, que foi irmão mesmo, mas 5 dias depois, o senhor João Saad podia sacar, o cheque já estava quente, estava fervendo até, e tinha que tirar logo, porque senão ele queimava. E nós conseguimos, graças a Deus, ir pagando a cada mês, a cada mês, a cada mês. A Elzinha se lembra muito bem disso, porque ela mexia na nossa parte financeira. A cada mês nós íamos pagando os 200 mil para quem não tinha nada, e nós fizemos. E além disso, quando compramos a rádio era pequenininha, só tinha 250 watts, mas o transmissor não tinha fôlego, ele não conseguia nem 100 watts. Pegava Cachoeira Paulista e um pouquinho mais, talvez até Canas, quem conhece a região sabe, e nada mais. Nós tínhamos que mudar tudo, tínhamos que ir pelo menos para 1 kW, tínhamos que colocar um transmissor novo, e para isso não podia ser mais naquele lugar, pelas leis do Dentel, tinha que ser num outro local onde pudesse ter radiais. E veja bem, do dia 1º de abril até o dia 25 de maio, fizemos tudo isso. A compra de um novo transmissor, a compra de uma torre, a montagem, conseguir um novo terreno, construir a casa do transmissor, fazer os radiais. Radiais são 120 fios de cobre no chão, como se fosse uma grande aranha, tudo enterrado no chão, saindo da torre. Fizemos tudo isso, do dia 1º de abril ao dia 25, e gastamos nisso, gente, 2.800.000. Quem não tinha nada para comprar a rádio por 2 milhões, acabou gastando depois. Claro que nós vamos pagando parceladamente, nada disso foi pago assim a dinheiro, mas nós já tínhamos gasto mais 2.800.000, porque para Deus nada é impossível. E o que eu posso dizer agora, para resumir todas as coisas, que esse milagre da providência nós vivemos o tempo todo. Não apenas o milagre do dinheiro que nós não tínhamos e não temos, porque você está vendo também, quanto à nossa campanha, todos os meses é assim. Parece que Deus quer que nós não tenhamos, e vamos fazendo as nossas compras necessárias, vamos contraindo as dívidas necessárias sem ter, como fizemos com a compra da rádio, para ir pagando depois, e pagando depois, e pagando depois, e pagando depois. Claro, graças a Deus, nunca ficamos muito atrasados, mas a cada mês é só um tantinho para pagar as dívidas. Deus não quer que nós tenhamos dinheiro armazenado, porque não é pelo dinheiro humano, não é pela previdência divina que nós vivemos pela providência divina. Os meios para nós subsistirmos e fazemos essa evangelização por rádio e por tudo aquilo que a rádio gerou, porque foi a rádio quem gerou a televisão no ano de 1989, foi a rádio que gerou a internet, que gerou tudo, que gerou esse rincão, que gerou esse terreno, que gerou essas construções, que gerou um novo rincão. Foi a rádio também que acabou gerando toda a nossa comunidade. Começamos com 12, hoje somos mais de 600 consagrados. Tudo isso foi gerado sem nós termos os meios, mas os meios vieram sempre do Senhor. Nós temos que estar sempre dependentes dEle, buscando dEle, pegando nele, trazendo dEle, com muita oração, com muito sacrifício, precisando sempre estar reconciliados, porque quando nós não estamos reconciliados entre nós, a torneira da providência se fecha e a gente não tem. E orando muito e adorando muito a Jesus do Santíssimo Sacramento, e fazendo o nosso dever, a nossa missão de evangelização, porque a rádio é para isso. Se nós não fazemos isso também, a providência não vem. E a beleza está aí. Você está vendo quanta coisa foi gerada, quanta história nós temos para contar. Eu passaria e os outros passariam a noite aqui contando todas as histórias, inclusive a sua história de salvação, porque muitíssimos de vocês que estão aqui, muitíssimos que estão em casa, ouvindo, vendo,
tiveram a sua história de salvação por causa desse sistema Canção Nova de evangelização. Sim, tiveram a sua história de salvação por causa do sistema Canção Nova de salvação, porque esta palavra do Senhor se realiza e vai se realizar até o fim. Ó povo meu, pisado. E o nosso povo, coitadinho, é assim, pisado, malhado como grão. Você sabe o que é malhar o grão? Especialmente quem é do campo sabe o que é malhar o grão. Ó povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. E por isso os ensinamentos do Senhor, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Cantemos juntos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Sempre retos, alegria ao coração. E agora eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor derrame o Espírito Santo, porque a razão de ser desse sistema de evangelização que é a Canção Nova, a razão de ser, Senhor, é derramar o Espírito Santo sobre toda a criatura. Sim, Senhor, e agora Tu queres que nós não fiquemos apenas nessas regiões, que nós não fiquemos apenas no Brasil, mas que a gente percorra, Senhor, e a gente atinja os continentes e atinja as nações, Senhor. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações e em patrimônio os confins da terra. Então, Senhor, derrama sobre todo esse sistema que o Senhor mesmo criou e sobre tudo aquilo que o Senhor quer ainda que venha à luz, mas derrama, Senhor, agora sobre o Teu povo que está aqui, Teu povo que ouve, Teu povo que vê, Teu povo que acompanha, Senhor. Derrama agora o Espírito Santo. Vai pedindo junto comigo, porque é no pedido, é preciso pedir. Sim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sim, Jesus, derrama o Espírito Santo. Sim, ó Pai, derrama o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, e cada um de nós precisa do Espírito Santo para ter a sabedoria que vem do alto, para poder seguir os Teus ensinos, Senhor, os Teus ensinos que são perfeitos, que são precisos, Senhor, mas para ter o coração que acolhe os Teus ensinamentos, que vive as Tuas leis, os Teus mandamentos, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós nem queremos, nós nem temos gosto, nós nem buscamos, Senhor. Então dá-nos o Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Do Teu Espírito Santo vem a conversão, e da conversão, Senhor, vem toda uma restauração. A salvação vem daí, Senhor, e nós já vimos não apenas a nossa, mas a salvação dos nossos, a salvação da nossa família, a salvação dos nossos entes queridos, a salvação dos nossos filhos, a salvação dos nossos pais, a salvação dos casamentos. Senhor, vem daí, vem do Espírito Santo, que traz a Tua palavra, que traz os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Dá-nos o Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo, Senhor, e nós precisamos desse Espírito Santo para realizarmos, Senhor, plenamente a Tua vontade, Senhor. Kandaria Maria Lavaria Namari Kandarama Alavari Kandaramani Alavari Kandaramani Alavari Kandaramani Alavari Kandaramani Alavari Kandaramani Alavari Kandaramani Alavari Kari Allah
Vamos caprichar. Ergue seus braços lá no alto. Você veio aqui para, acima de tudo, receber o Espírito Santo. Ergue o braço lá no alto, mais alto que você puder. E agora solte a sua voz também. Oremos, irmãos. Oremos do Espírito Santo. Solte sua voz. Oremos. Os instrumentos vão tocar um pouquinho mais baixo e você vai dar volume à sua voz. Dá volume à sua voz. Isso. Maravilhoso o povo de Deus orando assim, sendo repleto do Espírito Santo. Ore de maneira que seu irmão aí ao seu redor escute a sua voz. Sejamos assim, irmãos e irmãs, cheios do Espírito Santo. Sustenta a sua oração. Vamos crescendo junto com a música. Solta a voz. E aplaudamos o nosso Senhor. Aplaudamos o Senhor que fez e que faz maravilhas no meio de nós. Força nessa palma. E cantemos. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais uma vez, juntos, todos nós. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!